Oi, aluninhos! Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre célula. O que é célula? É a unidade funcional de todos os seres vivos. O que é funcional o que isso quer dizer? A unidade fisiológica. Fisiologia é o funcionamento de alguma coisa relacionada a um organismo vivo. Todos os seres vivos são formados por célula. Existem os organismos unicelulares, como o nome está dizendo. Uni quer dizer o que, aluno? Uma célula. São as bactérias, são os protozoários, as algas cianofícias e etc., que vocês já viram. E os demais são pluricelulares ou multi. Eles têm muitas células formando o corpo, como no caso do ser humano. Nós temos trilhões, mais de 70 trilhões de células formando o nosso corpo. Essas células são todas iguais? Não. Células têm formas e funções diferentes, mas elas todas têm a mesma estrutura básica. São divididas em 3 partes: núcleo, citoplasma e membrana plasmática. A gente vai ver já na imagem. Então, se todas as células têm essa mesma estrutura básica, como assim elas são diferentes? Existem células com formas diferentes e com funções diferentes, que se agrupam de acordo com sua forma e sua função, se agrupam em tecidos. Tecidos, conjunto de células que desempenham a mesma função. E os tecidos se organizam e formam os nossos órgãos. Os nossos órgãos formam os nossos sistemas, como, por exemplo, o sistema digestório, o sistema cardiovascular. E os sistemas todos formam o quê? O organismo. Então, a gente vai ver agora, rapidinho, basicamente, como é uma célula. Vamos lá, nem dói, prometo. Então, nós temos aqui uma célula básica. Nem todas as células são redondinhas assim. Algumas têm formato arredondado e outras não. A gente vai ver. Mas para facilitar, isso aqui é um esquema, para facilitar a gente coloca sempre dessa forma redondinha para o exemplo ficar redondinho. Então, como eu falei, a célula é basicamente dividida em membrana, que é a parte externa, citoplasma, que é o corpo da célula, onde estão as organelas, ou seja, os órgãozinhos da célula. Lembra que eu falei que a célula é uma unidade funcional, ou seja, fisiológica? Se ela é funcional, ela funciona por ela mesma. Ela tem um funcionamento, uma fisiologia independente. Ela tem organelas que fazem com que ela se mantenha viva. Ela faz respiração celular, ela faz digestão celular, ela faz síntese de proteína, excreção, tudo como se fosse um organismozinho independente. Então, vamos cá, na membrana, que é o envoltório, é a parte externa, é o que mantém tudo arrumadinho. A membrana tem 2 funções: limitar o espaço celular, né, proteger todo o interior da célula, e também controlar tudo que entra e sai da célula. Esta propriedade se chama permeabilidade seletiva. O que é permeabilidade? É aquela capacidade de deixar passar. O que é seletiva? O que seleciona. Então, a célula é um organismo que tem a sua inteligência. Ela não deixa sair da célula o que não é para sair. Assim como também ela não deixa entrar o que não for para entrar, porque ela está jogando em seu favor sempre. Então, membrana plasmática é o envoltório, é a parte externa que reveste e que seleciona tudo que entra e que sai da célula. No citoplasma, que é o corpo, estão as organelas. Nós temos em cada célula várias organelas que funcionam diferentes.
Por exemplo, aqui nós temos, parecendo um amendoinzinho, a mitocôndria. O que é mitocôndria? Que nome é esse? Mitocôndria é a organela onde acontece a respiração celular, ou seja, onde acontece a produção de energia. O alimento que a gente come vai ser degradado, vai ser decomposto em moléculas pequenas, por exemplo, de glicose, que essas moléculas dos nossos alimentos vão entrar na célula, vão entrar na mitocôndria. Lá na mitocôndria, essa glicose vai encontrar com o oxigênio que a gente inspirou. Então, a glicose mais o oxigênio vai produzir energia em forma de ATP. E é essa energia que nos dá vida, é que faz com que tudo funcione. Onde que isto acontece? Na mitocôndria. A mitocôndria é a organela da respiração celular, é a organela onde acontece a síntese de proteína. A célula, lembra que eu falei? O alimento tem que ser quebrado no nosso sistema digestório para ele ficar tamanhos tão pequenos que ele possa entrar pela membrana da célula. E lá dentro a célula vai digerir ainda. A organela que faz a digestão é o lisossomo. Lisossomos, organelas responsáveis pela digestão celular. Outra organela é chamada de complexo de Golgi ou Golgiense. O que é isso, Pro? Que nome estranho, nada de assustar. Pense em um monte de bolsas. Para que serve a gente? Para que a gente quer bolsa, mulher? Para guardar batom, celular, chave. Então, a célula também precisa guardar coisas. Claro que a célula não vai guardar batom nem chave. A célula vai guardar, armazenar substância. Onde é que a gente guarda as coisas? Nós mulheres, na bolsa. Onde é que a célula guarda? No complexo de Golgi, que são sistemas de sacos formados de membrana. A mesma membrana que forma a membrana plasmática, que é a membrana do exterior, formam essas estruturas internas. Então, complexo de Golgi, sistemas de sacos que vão armazenar substâncias para a célula. Nós temos também um sistema de canais chamados retículo endoplasmático. Para que serve túbulos e canais? Para passar, para deixar passar. Então, o retículo endoplasmático, ele conduz as substâncias produzidas pelos ribossomos, que é uma outra organela, ribossomo, a organela que sintetiza proteína. Qual a função do ribossomo? Produção de proteína. Então, o ribossomo produz a proteína sim está lá e agora a substância, a proteína produzida vai para o seu destino correto. Quem vai levar? O sistema endoplasmático. O retículo endoplasmático. O ribossomo produz, joga nessa rede de canais e leva ou para dentro da própria célula, se aquela proteína for para uso dela, ou para o exterior, para ser usada lá em outras células. Então, o sistema endoplasmático pode ser liso ou rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, está dizendo que tem rugas, no caso um monte de carocinhos, que no caso são os ribossomos, a organela que sintetiza a proteína. E existe o retículo endoplasmático liso, ou seja, sem ribossomos, que a função dele é fazer transportar outras substâncias que não sejam as proteínas, porque as proteínas são produzidas pelos ribossomos. Então, os ribossomos estão ali presinhos, juntinhos do retículo endoplasmático rugoso. Por que eles têm que ficar ali? Para facilitar a vida de todos eles. Porque o ribossomo vai produzir a proteína, joga dentro do retículo endoplasmático e o retículo endoplasmático vai mandar para o devido lugar. Outra organela é o centríolo. O centríolo, ele atua
na mitose. O que é mitose? É a divisão celular. Então, a função do centríolo é na hora que a célula for se dividir, formando duas células iguais, é orientar todo mundo aqui dentro para que as células se dividam iguaizinhas em duas células filhas. Quem organiza tudo isso? Os centríolos. O centríolo tem uma outra função em unicelulares, como os protozoários, como o paramécio, que é um protozoário que tem um monte de cílios, assim como também a nossa célula humana, no caso masculina, o espermatozoide, que tem aquele flagelo que impulsiona o espermatozoide. Quem produz aquele flagelo? O centríolo. Quem produz os cílios do paramécio, daquele protozoário que tem um monte de cílios que para se movimentar ele fica batendo aqueles cílios? O centríolo, ok? Vamos ver aqui uma outra coisa. Aqui é um exemplo de uma célula procarionte. O que é isso, pró? Lá vem novidade. Então, eu não falei que os seres vivos podem ser unicelulares ou pluricelulares. Os unicelulares são seres simples. Eles não têm nem núcleo organizado. Então, aqui, por exemplo, uma bactéria. Elas têm todo o seu interior disperso dentro do citoplasma. Então, procarionte. O pró quer dizer primitivo. Já as células eucariontes são as células que têm tudo organizadinho, que tem núcleo organizado. Na célula procarionte, o material nuclear está todo disperso. Bom, falamos agora numa coisa, material nuclear. Vamos voltar, lembrando, peraí. Lembra que eu falei? A célula tem 3 partes, membrana, citoplasma e núcleo. Aqui, núcleo é a parte importante. Núcleo é onde organiza, é a parte que organiza tudo o que acontece. E é onde está o nosso material genético, nosso material hereditário. Como é que chama o material genético? DNA. O nosso DNA está guardadinho dentro do nosso núcleo. Todas as nossas células, os nossos trilhões de células, têm dentro de cada núcleo toda a nossa bagagem genética, nossa bagagem hereditária, que nós herdamos metade do pai, metade da mãe, nosso DNA, juntou todo o pacotinho de informação e fica guardado no núcleo de cada uma de nossas células. Vamos ver um pouquinho sobre esse material nuclear, ou seja, sobre o DNA. A gente já viu aqui uma célula procarionte. Procarionte é a célula simples, a bactéria, por exemplo, que não tem núcleo organizado. Está tudo espalhado dentro do citoplasma. Aqui, aquele exemplo de uma célula eucarionte, organizado. Uma célula procarionte, o núcleo desorganizado, células mais simples. Aqui outro exemplo da célula com as suas organelas, com um cortezinho diferente. Vamos adiante. Que é isso, pró? Uma célula quadrada. As células vegetais têm uma diferença. Tem aquelas organelas todas que eu mencionei, mitocôndria, ribossomos, lisossomos, mas as células vegetais têm algumas particularidades que a célula animal não tem. Por exemplo, esta camada externa, que se chama parede celular, ou seja, é uma membrana de celulose. Toda célula vegetal tem a parede celular, a camada externa chamada parede de celulose, chamada celulose. Outra organela que a célula animal não tem, o vacúolo. Lembra que lá na célula animal eu falei que ela armazena substâncias no complexo de Golgi?
Pois uma célula vegetal, além do complexo de Golgi, ela precisa armazenar muita substância e ele aqui não dá conta. Então, a célula vegetal tem uma organela grandona chamada vacúolo. Por exemplo, uma célula da batata. A batata é um vegetal, claro. O que é isso? Claro, a célula da batata. Essa batata tem célula. E a célula da batata tem muito amido para guardar. Onde é que ela guarda esse amido? No vacúolo, ok? Então, o vacúolo é um saco dentro da célula para armazenar aquele excesso de substância, no caso, o amido, por exemplo. Uma outra organela que a célula animal não tem é o cloroplasto. O cloroplasto é a organela responsável pela fotossíntese. A célula vegetal, o vegetal, as plantas realizam fotossíntese. Lembrando, fotossíntese é a produção do alimento da planta para ela mesma consumir. A planta não come um prato de feijão com arroz para se manter vivo. Ela produz o próprio alimento. Elas são responsáveis pela produção do seu próprio alimento. Qual é o processo? Fotossíntese. Foto, luz. Síntese, produção. Produção de alimento através da luz, no caso, o sol. Então, a planta recebe sol, os cloroplastos têm clorofila, que é uma proteína, inclusive que dá a cor verde às plantas. E essa clorofila dentro do cloroplasto é que é responsável pela fotossíntese, ou seja, pela produção de alimento da planta por ela mesma. Aqui, desculpem, aqui é só um exemplo de uma membrana muito ampliada. Toda membrana celular ela é formada basicamente de duas substâncias, lipídios e proteína. Então, é um modelo chamado mosaico fluido. Mosaico é um monte de arrumaçãozinha de sólidos. Todo mundo sabe o que é um mosaico. Então, são mosaicos de proteína numa camada fluida de lipídio. E é esta propriedade que permite que a membrana deixe passar o que precisa e deixe sair o que precisa. E também que não deixe sair o que não deve, nem entrar o que não deve. Aqui também é já um formato de célula mais simples. E estamos terminando a nossa aula de célula. É um basiquinho e mais pra frente a gente vai ver com mais detalhes. Então, meus bebês vão estudar. Pega esse material de célula, eu vou passar as atividades e vocês respondem e me mandam. Em casa, bonitinhos, se precavendo, higienizando, lavar a mão o tempo todo, sem sair de casa até esse perigo passar. E aproveita para estudar, aproveita para ler, para fazer coisas legais, ok? Beijinho, logo a gente se vê.